O banco faliu? Dá para recuperar seu dinheiro mesmo assim? Aprenda nesse vídeo como não investir no CDB, no LCI ou LCA errado. Calma, se você não entende essa sopinha de letras, a gente vai entrar em maiores detalhes nesse vídeo. E vamos pegar como exemplo duas instituições financeiras que quebraram no dia 15 de fevereiro, então super recente. Mas é óbvio que todos os insights que a gente vai trazer aqui vão valer para qualquer banco que vir a quebrar mais para frente. As ideias são muito similares. Aqui a gente vai explicar também sobre o FGC, até quanto que ele consegue cobrir, como que funcionam essas garantias. A gente vai passar aqui os principais indicadores que você tem que observar. Exemplo, eu quero investir no banco X ou no banco Y, num CDB de um desses bancos. Quais são os indicadores que eu tenho que olhar para poder ver qual que tem mais chance ou risco de quebrar? Porque eu não tenho saco de ficar esperando o FGC me pagar o valor que eu tenho garantido, etc. Então, você vai aprender tudo aqui nesse vídeo. Inclusive, no final também a gente vai trazer, aqui além das observações e análises finais, vamos trazer ali o que você tem que fazer para conseguir recuperar o seu dinheiro pelo FGC, tá? Vídeo completo, aqui na aba capítulo, sintam-se à vontade para pular para o momento do vídeo que mais fizer sentido para você, mas é óbvio que faz muito mais sentido você ver o vídeo como um todo para pegar completo ali a nossa linha de raciocínio, tá, pessoal? E no final do vídeo vocês considerem se inscrever aqui no nosso canal. Vídeo direto ao ponto, sem edição e sem enrolação. Primeira coisa então, pessoal, dia 15 de fevereiro, o Banco Central fechou duas instituições bancárias, Portocred e BRK Financeira. Igual vocês podem ver aqui no próprio site do FGC, que eu recomendo se você quer baixar o aplicativo para solicitar depois o valor que você tem direito a recuperar, você baixa aqui pelo próprio site do FGC para não ter erro nenhum. Vocês podem ver, BRK SA já está aqui no próprio site do FGC e a outra instituição que também foi anunciada pelo Banco Central foi aqui a Portocred SA, que também já está ali com todas as análises direitinho e informando ali o valor que os clientes vão ser ressarcidos pelo FGC. Aí na sequência vocês podem ver aqui, Banco Central decreta liquidação extrajudicial da BRK Financeira. Tinha 15 CDBs ativos, somente a BRK. Aí 54 mil credores podem ter valores a receber do FGC com liquidação da BRK e Portocred. 54 mil pessoas é bastante gente, viu? E vamos lá, FGC vai cobrir ou não vai cobrir? Quais são as garantias? Então aqui nós temos o site do FGC, vocês podem fuxicar aqui à vontade, recomendo dar uma olhadinha. Aqui embaixo aparece ali, pagamentos de garantias. Então vocês já podem ver Portocred e BRK ali. Quanto às garantias, vocês podem observar aqui todos os investimentos que são aí segurados, né, pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Lembrando que cada instituição bancária você tem aí até 250 mil reais. Lembrando que é por CPF, por instituição bancária. E o limite máximo é 1 milhão de reais, igual vocês podem ver aqui, limitação da garantia é até 1 milhão. Vamos para exemplos práticos para vocês olharem. Aqui os principais investimentos, que é o que a gente está falando, são o LCI, que é a letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, que é o LCA, e também os certificados de depósito bancário, tá? Esses aí são os investimentos que são mais conhecidos pela galera, onde o pessoal mais investe, beleza? E todos eles são segurados pelo FGC até o valor de 250 mil reais. Então, supondo que eu tinha na BRK 250 mil reais e na Porto Seguro 250, os dois quebraram. Eu vou ser ressarcido somente em 250 mil? Não, nesse caso. Por quê? Porque você tem a limitação total por CPF de 1 milhão, e por instituição bancária, por CPF, 250 mil. Então, você receberia 250 mil de um, 250 mil de outro. Tá? Agora, supondo que eu tenho 300 mil na BRK e 250 mil na Porto Seguro. Eu vou receber o valor dos dois somados? Não, você vai receber 250 mil só e 250 mil do outro. Não pode passar desse teto por instituição bancária, por CPF. E no total não pode passar de 1 milhão. Em resumo, para a gente bater ponto, que eu gosto de só bater as principais gaivotas para você que está do outro lado entenda tudo, tá? Então, em resumo, é isso. Então, e outro detalhe que me perguntaram. Tá, se eu tivesse, por exemplo, 240 mil, deixei lá na BRK e rendeu nos últimos meses, aí ou anos, já passou e está em 270 mil.
eu posso recuperar o valor total ou vou recuperar só 250 ou só os 240 que eu aportei há tempos atrás. Então você vai receber, no máximo, 250 mil, independente de rendimento ou não. Os outros 20 mil que tiveram de rentabilidade a mais dos 250, esses você não vai estar segurado. Tá? Então essas informações são extremamente relevantes aí com relação às garantias. Aí vocês podem observar aqui, pessoal, uns alertas, que é aqui, ó, matérias divulgadas em jornais, portais de notícia. 3 CDBs mais vantajosos do mercado. Banco Master, BRK Financeira e Midway. Aí vocês vão ver, pô, beleza, vou investir, né? Aí aqui, falando super bem, né? Produtos de investimento mais populares entre os brasileiros. Oferece até 16% de rentabilidade ao ano, que é uma rentabilidade animal. Aí tá ali, ó, certificado de depósito bancário, o CDB, é um produto de investimento super popular entre os brasileiros, e de fato é. E bem mais rentável que a poupança, igual tá escrito aqui. Aí eles mostram ali, ó, maior rentabilidade do mercado na modalidade pós-fixada, que é no caso aqui dos CDBs, com garantia do FGC. Então, seguro, rendendo bem, caramba, vou investir. Só que, e aqui tem outra matéria da Exame Invest, se eu não me engano, essa aqui. Este título paga a Selic isenta de R e entrega 50% em 3 anos de rentabilidade. Cara, meu Deus do céu, olha a Siri. Olha a Siri atrapalhando o vídeo aí. Mas vocês podem ver nessa matéria que, cara, quem olha isso aqui fica assim, meu Deus, uma baita de uma oportunidade, a oportunidade do ano, né? Mas o que eu adianto para vocês, pessoal, é que no mercado não existe almoço grátis. Para quem não sabe esse termo, vou explicar ele bem rápido, mas essa tradução, né, expressa na realidade em inglês, there is no free lunch, então não existe almoço grátis, na realidade surgiu de uma situação que aconteceu peculiar lá no século XIX, se eu não me engano era lá pelo ano de 1930 a 1940, em bares americanos. E o que eles faziam? Eles ofereciam refeições sem custo para os clientes que obrigatoriamente consumissem bebidas. Só que o que eles malandramente faziam, pessoal? Os alimentos que eles ofereciam gratuitamente eram alimentos muito salgados, principalmente ali presunto, queijo e biscoitos. Aí o que acontecia? As pessoas que iam lá com o objetivo de comer de graça, eles acabavam ficando com muita sede, justamente porque as comidas eram mais salgadas, eram muito salgadas. E, por consequência, acabavam que eles bebiam muito mais cerveja, por exemplo, do que o normal, justamente porque eles estavam comendo comidas salgadas. Então, repara, não é que o almoço era grátis. Na realidade, acabava que os clientes gastavam bem mais dinheiro lá, justamente porque acabavam bebendo muito mais. Tá? E isso aí, essa termologia, ela também pode ser adaptada para os investimentos. E vocês vão entender daqui a pouco. Aí tem um meme aqui, ó, dizendo ali os 2 passarinhos conversando, tá ali almoço grátis, né? Só que na realidade é uma armadilha. E um tá super hipnotizado ali pela questão de comer, e o outro tá ali, ó, cara, não sei não, hein, vamos tomar cuidado, não existe almoço grátis. Aí o outro aqui, o senhorzinho, indo lá botar $10 na maquininha que tá escrito free lunch. Só que na realidade tá ali, custa $10, inclusive ele tá indo colocar, né? Então o almoço não é bem grátis assim. Então é só uma brincadeira aqui, né, que o pessoal faz com esse termo, mas que na realidade, cara, no geral é bem real, tá? E pro mercado de investimentos então nem se fala. Por causa da grande relação aí risco-retorno. O que acontece, pessoal? Quanto maior o risco que você vai correr, maior também é o potencial de retorno. Mas repara, potencial de retorno. Não é uma garantia. Então pode ser que você vai correr um risco gigantesco e não vai ter retorno nenhum. E assim como a relação inversa também vale. Quanto menor os riscos que você vai correr no investimento ou num negócio na sua vida, menor vai ser também o potencial de retorno. Então essa máxima ela vale para qualquer coisa. Então o que eu digo assim para vocês? Isso vale para qualquer investimento. Você vai olhar lá, por exemplo, um CDB que está te dando de rentabilidade no ano 17%, cara, alguma coisa está errada ali. Você provavelmente tem algum risco muito grande. Pode ser que dê certo? Óbvio que pode. Mas, cara, tem algum risco gigantesco ali. Por quê? Quanto maior o potencial de retorno que você tem no investimento, maior é o risco que você está correndo. Quando você olha, por exemplo, um fundo imobiliário pagando de dividend yield 17%, 16%. Cara, é óbvio que tem um risco muito maior nesse fundo imobiliário do que em outro que está ali com dividend yield de 10%, por exemplo, de 9%, de 8%. Tá? Então vocês têm que entender isso. Nada no mercado vem de graça. Tá? Então, para você ter chances de ganho maior, você vai ter que correr riscos maiores. Ou às vezes são ganhos pontuais, como por exemplo, a Petrobras. Ela teve lucros recordes, né, no ano de 2022, distribuiu muitos dividendos e acabou que o dividend yield dela ficou extremamente alto, acima de 20%, 30%, não lembro ao certo.
E, cara, muita gente olhou e falou, meu Deus, é a oportunidade do século. Mas não, pessoal, foi um ganho pontual, uma distribuição de lucros pontuais. Pode ser que isso não continue para frente, ou pode ser que continue. Mas, mais uma vez, muita cautela, tá? Porque, geralmente, quando tem alguma coisa chamando tanta atenção, assim, parecendo tão atraente, cuidado, porque provavelmente tem algum risco ali que você vai estar correndo acima da média também. Não existe almoço grátis. E quais são os principais indicadores importantes de eu olhar antes de investir em bancos ou CDBs daquele banco? Então, uma pergunta também muito clássica. Eu quero deixar no PicPay, eu quero deixar no Nubank. Como é que eu consigo ver qual desses bancos ele está melhor ou pior? Qual tem mais chance de quebrar ou não? São 3 grandes indicadores que vocês podem olhar, tá, pessoal? Sem precisar se aprofundar muito. Mas existem outros, e aqui eu vou abordar praticamente os principais e mais alguns, tá? Então, um dos principais indicadores é a imobilização do PL, que é basicamente ativo permanente dividido pelo PL. Eu não vou entrar em termos técnicos aqui, senão vocês vão ficar loucos. A minha ideia aqui é passar de uma forma simples para que você entenda. Então, em resumo, pessoal, esse indicador vocês conseguem ver em 2 sites, Banco Data ou aqui o bcb.gov.br, que é lá do Banco Central do Brasil. E aqui vocês podem ver, vocês colocam a instituição bancária que vocês querem olhar, tá aqui BRK Financeira, e aqui tá os 2 índices que vocês vão ter que olhar de cara, que já vão te passar muita informação com relação a isso. Tá aqui índice de imobilização. Em resumo, quanto maior for o índice de imobilização, pior, mais risco você está correndo. Tá? Então, no caso aqui, geralmente eles tiram como média, acima de 50% já começa a ter um risco muito, muito grande. Vocês podem observar que a BRK está ali com 71,6%, então bem acima ali do padrão, que é no máximo 50%. Beleza? Então aqui vocês veem que é bem fácil. Passou de 50% ou está próximo de 50%, já bota ali um sinal de alerta bem grande. Tá? E para quem não sabe, para resumir também aqui, reflete o engessamento, esse índice, reflete o engessamento dos recursos próprios, porque o que acontece? Quanto maior o índice, maior a dependência daquele banco de terceiros para atender compromissos financeiros. E o que acontece se exceder os 50%? O banco ele vai ter que vender parte dos ativos fixos dele para conseguir reduzir esse grau aí de imobilização. Então, em resumo, é isso, mas para o cara mais simples ali entender, chegou a perto de 50 e passou disso, sinal de alerta, tome muito cuidado. Já o índice de Basileia, pessoal, para ser bem simples e direto ao ponto, quanto maior o índice de Basileia, mais sólida é a instituição financeira ou banco que você está analisando. Então, é a relação aqui basicamente inversa. No índice de mobilização, quanto maior, mais risco. Aqui, no índice de Basileia, quanto maior, melhor, porque mostra que o banco está mais sólido, mais robusto. E aqui a gente pode observar que a BRK tem um índice de Basileia mínimo, então tá uma bosta. Então isso aqui é um baita de um sinal de alerta. Então aqui, pessoal, nesses 2 indicadores, olhando fácil aqui, tu já vê, cara, olha só que absurdo, o índice de Basileia horroroso e o índice de mobilização lá em cima, estouradaço. Um baita de um problema, tá, pessoal? E aqui fica até mais fácil de ver, porque o vermelho significa o sinal de alerta ali, né? E para vocês saberem, no Brasil hoje, quem determina os patamares desejáveis desse indicador, né, do índice de Basileia, é o Banco Central, e em 2022 ele está exigindo para as instituições financeiras no geral que tenha um mínimo de 11% para cima. E vocês podem observar aqui, por exemplo, que BRK está muito abaixo desses 11%. E aqui, por exemplo, pessoal, também joguei no outro site que eu falei que dá para consultar. Aqui vocês podem observar o índice de Basileia, né, todas as informações, e o índice de imobilização. Vocês podem ver, por exemplo, Itaú Prudential, tá ali, índice de mobilização bem baixo, bem inferior a 50%. Então tá ok. A gente olhando rápido já consegue identificar. Ó. E o índice de Basileia do Itaú Prudential tá ali 14,72%. Então tá alto. Quanto maior, mais robustez para aquele banco. Né? Isso aí é um baita de um sinal positivo. E tá bem acima ali dos 11%. Isso aí a gente pode observar aí em diversos outros bancos. Tá aqui, ó, no pagamento Prudential, aqui não tem informação, justamente no que eu ia olhar, né? Mas a gente tem que procurar certinho, ali não é bem o Nubank, ali é uma área específica do Nubank, mas o site que eu mais gosto, para ser bem sincero, é o Banco Data, porque ele oferece aqui em gráficos, fica bem bonitinho, é bem acessível, assim, eu curto bastante. Beleza, pessoal? E agora vamos para o histórico de lucro, ou prejuízos, que é o terceiro indicador que eu mais gosto. Geralmente, eu não vou muito na ravina, não, tá? Eu olho principalmente esses 3. Então, primeiro, o índice de mobilização, depois, índice de Basileia e, por fim, eu olho o histórico de lucros e prejuízos. Isso aí, para mim, na minha análise básica ali, quando eu vou investir num CDB, LCI e LCA, é isso que eu me atenho mais, tá? E, em resumo,
óbvio, melhor, vai ser melhor para o banco quanto mais lucro ele gerou nos últimos anos, né? E é melhor para você não pegar bancos com históricos de prejuízo. Esse é o resumo. Não pegue bancos que tenham um histórico de prejuízo muito grande. Quando a gente vai aqui, por exemplo, na BRK Financeira, você pode ver que o lucro líquido é negativo, e quando a gente desce aqui, a gente pode ver um histórico breve, né, do lucro líquido, e a gente pode observar que em 2021 e 2020 teve prejuízos gigantescos, né, comparado com o lucro que ele deu nos poucos anos. Vocês podem ver, em 2019 deu 2 milhões de lucro. 20 e 21 somados deu quase aí 90 milhões de reais. E em 2022, 10 milhões de lucro. Então, quando você pega aí, deu um prejuízo gigantesco nesses últimos 4 anos. Tá? Então, com essa análise, vocês conseguem identificar bem fácil ali se o banco está com baita sinal de alerta. Tá? Então, muito legal. Com esses 3 indicadores, você já identificaria facilmente que o BRK não é uma boa opção. Quarto indicador que eu passo aqui para vocês é o PDD, mas aqui você já teria que se aprofundar mais, tá? Então eu vou passar mais rápido por esses indicadores. Mas o PDD, em resumo, é provisão para devedores duvidosos, que em resumo é um reconhecimento contábil por parte do banco das possíveis perdas esperadas decorrentes de crédito e liquidação duvidosa. Para você que não entendeu isso, vamos resumir aqui. É um exemplo, o banco ele analisa e vê que 10 clientes ali provavelmente não vão pagar ele. Ele inclui nesse PDD. Em resumo é isso, o banco identificar os potenciais credores dele que não vão pagar e ele vai lá e lança no PDD, que é uma forma de trazer uma segurança para o banco. E uma forma útil de avaliar essa evolução da inadimplência, comparando com o saldo do PDD, com o total da carteira de empréstimos do banco. Então aqui você pode ver, geralmente os bancões que são negociados na Bolsa de Valores, eles divulgam esse saldo do PDD. E, em resumo, quanto maior for essa subida, significa um sinal de alerta, porque está aumentando a provisão para devedores duvidosos. Então o banco está entendendo que muita gente vai dar o calote nele. Em resumo é isso. E este provisionamento, para quem não sabe, é obrigatório de acordo com a regulamentação do Bacen. E as alíquotas são por níveis, né, de risco daquela empresa ou daquela operação de crédito. Vocês podem ver aqui, ó, vai do nível AA, que é o nível top, que praticamente você não precisa fazer provisão nenhuma. Já os outros aqui, você já tem uma provisão fixa. Então, exemplo, supondo que eu vou pegar aqui vou aceitar uma operação de crédito aqui de nível D. Então, beleza, o mínimo que eu tenho que possuir de PDD, né, de provisão mínima requerida, é 10%. Então, supondo que a cada R$100 que o banco tem a receber desse cliente, rating D, eu tenho que ter provisionado, separado do meu lucro lá nesse PDD, R$10. Né? Mas é óbvio que, pessoal, esses valores oscilam, pode ser que a operação dela mude, então se mudar, a gente tem que provisionar mais dinheiro. Foi, em resumo, o que aconteceu, por exemplo, com os grandes bancos que tinham muitas operações de crédito com as lojas americanas, que veio a falir. Inclusive, a gente fez um vídeo completo que está aqui, que a gente entrou em detalhes, várias dicas ali, principalmente para o investidor iniciante, nos 10 minutos iniciais de vídeo. Vale muito a pena você conferir lá, tá? Mas em resumo foi isso. Eles observaram que a Americanas provavelmente vai dar o calote, não vai pagar, e eles tiveram que fazer o quê? Aumentar essa provisão mínima requerida. Para cá, ó, 100%, 70% da dívida. Então repara que por isso que os lucros desses bancões reduziu drasticamente. E o último indicador aqui bem importante da gente olhar é aqui, taxa de inadimplência, que basicamente é você comparar o saldo de pagamentos atrasados a partir de um certo número de dias com o total da sua carteira de crédito. Né? Então, essa aqui é uma análise bem legal, você pode comparar com o tempo. E quanto maior for a subida dessa inadimplência acima de 90 dias, isso aí já começa a ficar extremamente preocupante. Por quê? Porque um aumento nos dias de atraso pode levar a um downgrade de rating. E acontecendo um downgrade de rating, vai cair aqui, ó. E ao cair aqui, você vai ter que aumentar um percentual de provisão mínima separado no PDD. Então, repare que você vai ter que separar aquele dinheiro e deixar lá em PDD no balanço. Isso aí é uma bosta para a empresa, tá? Porque esse aumento no saldo mínimo faz com que o banco tenha que reconhecer uma despesa adicional, no caso no PDD, lá no demonstrativo de resultado do exercício. E isso aí é uma bosta para o banco. Justamente dessa forma, os lucros geralmente caem muito quando aumenta esse PDD. Vocês podem observar que a inadimplência está diretamente associada a isso, porque cai ou aumenta ali o rating, né, da operação de crédito do banco com aquela empresa. E agora, vamos para a parte mais final do vídeo ali, né? O que você pode fazer para recuperar o seu dinheiro? É muito simples, pessoal. Quem está nessa situação, primeira coisa, baixa o aplicativo do FGC direto lá no site, que é o lugar mais confiável que eu falei. Depois, pessoal, você vai
concordar em receber a garantia pelo ativo, então vai aparecer de cara para você. E nesse caso, se você fizer pelo app, não tem a necessidade do credor, né, no caso você que tem um dinheiro lá, de comparecer com cópia dos seus documentos em uma agência bancária. Você consegue fazer tudo online lá e vai receber todas as orientações do que vai acontecer. Lembrando que não cai da noite pro dia, tá? Demora um tempinho ali, infelizmente é assim que funciona, mas pelo aplicativo você já consegue fazer tudo. Lembrando, baixe o aplicativo oficial direto pelo site do FGC, que é o que eu tinha aberto aqui para vocês. Um alerta que eu jogo aqui, pessoal, é que a gente pode observar, até mesmo com o relatório dos grandes bancos, que, cara, bonança de bancos dos Estados Unidos está sob ameaça de recessão. Inclusive, pessoal, recessão global à vista, não é hora de ser o herói, não sei o quê. Então aqui em cima, eu vou colocar nos cards um vídeo que eu falei exatamente de recessão global e na sequência eu fiz um vídeo de como ganhar dinheiro em uma recessão global. São 2 vídeos muito legais, com ideias atemporais que eu recomendo muito você conferir. E aqui, os Estados Unidos vão entrar em recessão. Aí quando a gente observa o Bradesco, que eu tinha falado, teve queda de 76% no lucro líquido no 4º trimestre de 2022, justamente por causa daquela questão do PDD, mudou o grau de rating por causa da inadimplência, principalmente das lojas americanas, mas também teve outras empresas, e na sequência, né, isso aí reduziu muito o lucro líquido da empresa. E agora, o que eu posso dizer assim, para você, investidor, pessoa que está começando a entender de investimentos, está focado em ganhar dinheiro na internet, ganhar mais dinheiro, né, para atingir sua liberdade financeira. Primeira coisa, diversificação é fundamental, uma grande forma para você proteger o seu capital. Então, nunca coloque todos os ovos em uma mesma cesta, né? Tenha diversos ativos, CDBs, tesouro direto, que CDBs é você emprestar para o banco, tesouro direto é você emprestar para o governo. Então, repara, diversificação, né? Você ter uma parte em ações, outra parte em fundos imobiliários, outra parte em LCI, LCA, tá? Então é interessante você diversificar, até mesmo em outras moedas, em outros países, né? ETFs, que você está numa carteira super diversificada. Até se vocês quiserem, coloquem nos comentários aqui que nesse canal eu trago conteúdos que vocês me pedem. Então você pediu, eu vou fazer conteúdos aqui para vocês. Mas é óbvio, olhem aqui nos comentários e curtam também se tem alguém que já botou um conteúdo que vocês querem que eu traga aqui. Porque quanto mais curtidas no comentário, melhor eu vou entender que vocês querem mais esse conteúdo. Cuidado onde você coloca seu dinheiro. Então ali, muita gente, por exemplo, não fazia a mínima ideia daqueles indicadores que eu acabei de mostrar para vocês. E acabava colocando o dinheiro num CDB que possivelmente ia gerar estresse para sua mente. Mesmo que o FGC fosse te ressarcir, cara, é um saco isso. Então, muito cuidado onde você coloca o seu dinheiro. E lembre-se, quanto maior a possibilidade de ganho, maior também são os riscos que estão embutidos nessa operação. Outra dica, essa aqui é essencial, invista em você. Somente o conhecimento liberta. Então, livros, mentorias, eventos, networking, cara, invista em você. Porque o que acontece? O que eu reparei? Pessoas que não têm um amplo conhecimento, o que acontece geralmente com esse tipo de pessoa? Eles enxergam o mundo reduzido. Então, eles enxergam uma possibilidade aqui e uma aqui. Então, o mundo ele é escasso, entre aspas, de possibilidade. Mas a partir do momento que tu tem um amplo conhecimento, é como se o mundo ele se abrisse. Você vai enxergar diversas possibilidades. Então, repara, só nisso, cara, independente do emprego que você fosse aventurar, ou o que for que acontecer, investimento que der errado, não importa. Se você tem um conhecimento sinistro de várias áreas, né, você foi especialista, você foi um cara muito brabo, você sempre vai encontrar diversas oportunidades, tá? Seja nos investimentos, ou seja em locais, negócios para você ganhar mais dinheiro, tá? Somente o conhecimento liberta. E aí, essa aqui é uma das principais orientações e foi uma das grandes mudanças de chave na minha vida e eu constantemente mantenho sempre estudando, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer atualmente. Outra dica muito importante para fechar com chave de ouro esse vídeo, para ter ganhos elevados, você vai precisar correr mais riscos. Não tem outro caminho. Eu quero enriquecer, vai ter que correr risco. Eu quero enriquecer sem correr risco, não existe. Ou vai demorar aí pelo menos 60, 50 anos, tá? Então não existe isso de você evoluir, prosperar sem ter risco nenhum. É igual você querer andar de bicicleta quando você era pequeno, sem se machucar. É óbvio que você vai cair, é óbvio que vai ralar o joelho, e é assim que é a vida. Assim que são os investimentos, tá? Então, para ter ganhos elevados, você vai ter que correr mais riscos. Seja no investimento mais arriscado, numa carteira diversificada, obviamente, ou seja você empreendendo no seu negócio, tá? Investindo em alguma coisa, você se ralando para aprender uma nova habilidade. Para tocar violão, o que acontece? Os calos do dedo ficam machucados.
Então você fica com lesões que depois te tornam mais forte. E é justamente isso. Tem que correr o risco vai ter que lesionar o dedo. Faz parte, tá? Então a vida é assim. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. E agora sim, se eu conseguir te ajudar, se inscrevam nesse canal, porque somente assim o YouTube vai te avisar os próximos vídeos que a gente trouxe aqui em primeira mão para você aprender a ganhar mais dinheiro e investir melhor também a sua grana. Te vejo nos próximos vídeos.